E falando em reposição, doutor, você é autoridade para falar de TRT e hoje o que a gente mais escuta aqui, até no Superchat aqui, é os caras fazendo TRT com 2 Deposteron na semana. TRT Turbo. TRT turbinando. O que é considerado uma TRT de verdade? Para os caras pararem de ficar mentindo que tá fazendo TRT. O que é uma TRT? TRT você precisa de um diagnóstico, a primeira coisa. Tem várias causas de deficiência de testosterona. Então, geralmente, você tem a presença de 2 coisas. Uma é a clínica, e a clínica são sintomas diversos. Geralmente, eles são associados à parte sexual. Então, você tem ali alteração da libido, alteração da potência da ereção, da capacidade de ter orgasmo. Aí você tem outros que são mais inespecíficos. Fraqueza, fadiga, cansaço, perda de massa muscular, déficit de memória, déficit de atenção. Então você tem a clínica, né, sinais e sintomas ali muitas vezes, e você tem exame laboratorial. Exame laboratorial geralmente é uma medida de testosterona que geralmente é abaixo de 350 nanogramas por decilitro para homens, por exemplo, né? Então você tem o exame que está baixo em níveis de testosterona e você tem a clínica associada. Se você excluiu outros fatores, vamos supor, cara, morreu metade da família do cara e o cara tá estressado que nem um maluco. Não dá pra você, né? De você julgar que a fadiga e o estresse dele é só por conta da testo baixa. Então, tirando outros fatores e tendo essa presença desses dois, isso é... Bom, esse cara precisa de testo. Tem causas diversas, tem o mau funcionamento do testículo, tem problema na hipófise, tem várias... Doutor, desculpa interromper, mas, por exemplo, se o cara tem 250 de testo e não tem nenhum desses colaterais, ele precisa de uma reposição? Não necessariamente, porque tem várias coisas. Por exemplo, se você tomar um Decadron... Já tô fazendo gagarejo com Decadron. Ele vai cair a testo. É mesmo? Puta, fodeu. Entendeu? Então, assim, tem vários medicamentos... Não, se você ficar doente... O processo normal é você diminuir, ou seja, você tem ali o seu colesterol, você vai desviar para produzir alguma coisa. Você vai morrer, você está doente. Você acha que você vai produzir coisas para combater o estresse ou coisas que você vai precisar para reproduzir? Você precisa se salvar. Então a sua produção hormonal vai desviar para corticoide, por exemplo. Não vai desviar para testo. Então é por isso que sabiamente a natureza desvia para isso. E níveis de testes de quem está doente agudamente geralmente acabam caindo, né? Então um exame isolado de testo não significa muita coisa, né? Então assim, talvez por isso que às vezes você precisa de 2 dosagens pelo menos, mais sintomas clínicos. E aí esse cara precisa repor testo. Tá. Tem várias maneiras de repor. Tem gel transdérmico, tem a Nebido, tem a Durateston, tem o Deposteron. Tem várias maneiras de você repor. Esse cara precisa. O cara fala, não, minha testo tá meio baixa, tá de 300. Tem gente que não tem nenhum sintoma, não tem deficiência de massa muscular, né? Você olha pro cara e fala, gente, tipo, você não é sarcopênico, né? Você é gigante. Então, porque você tem uma resposta orgânica com níveis mais baixos de testosterona. Atleta, geralmente tem níveis mais baixos, principalmente atleta de endurance. Você nota níveis mais baixos, não tem problema de massa muscular, não tem queixa clínica. Então, assim, aquilo ali, ele funciona bem com aqueles níveis. E, de novo, né? É uma curva gaussiana, né? Uma distribuição onde a maioria das pessoas estão naquele intervalo. Mas você tem gente acima e você tem gente abaixo. Tem gente que com 280, 300 não tem nenhuma alteração de exames, de nada. Tem gente que com 700 tem alguns sintomas, né? E 9 mil? 9 mil? Sério? Tá bom, né? Provavelmente não vai ter de baixa não vai ter. Essa é a garantia. Mas isso aí tem muitas coisas que são multifatoriais, né, doutor? Até a libido também, né? Muita gente vem se queixar, não, minha libido tá zoada, sei lá o que, cara. Às vezes não é só texto, não é porque o estradiol tá desbalanceado, o DHT, a porra toda, a prolactina. Às vezes seu casamento é uma bosta. Às vezes também, entendeu? A sua vida tá legal, você brigou lá no trabalho, como que tá a sua situação em casa, entendeu? Porra, é muito mais mental do que fisiológico ali, né? E é engraçado, no consultório tem vários casos assim, né? Então o cara acorda 4h30 da manhã pra ir treinar cedo, né? Então ele acorda, cozinha, faz as marmitas do dia, blá, blá, blá. Aí ele vai treinar às 6 horas da manhã, treina igual um cavalo. Trabalha a porra do dia inteiro. Chega 9 horas da noite, o cara quer chegar em casa e ser a britadeira ainda com a esposa. Então. Não dá, bicho. Não dá. Cara, tá tendo jogo aí. Acho que até o microfone pegou essa. Pegou, pô. Tá aqui do lado. E o cara quer ser uma britadeira com a esposa. Aí eu pergunto, e no final de semana, quando você dorme mais, se não treinar, não, aí é melhor. Então, quer dizer, tem justamente isso que você falou, né, cara? A libido é muito multifatorial, né? Então tem ao contrário também, doutor. Tem o cara com a testosterona alta
pros parâmetros, só que ele tem sintomas de testosterona baixa? Você pode ter, por exemplo, um cara com 400, 500, que seria um nível mais ou menos intermediário, ele pode ter alguns sintomas que são característicos de testosterona baixa. Tem um paciente no consultório que tem testosterona natural de 1.100. Natural? 1.200. Caralho. É o 3 bola. Tá brabo esse aí. Esse tá... O cara é um retardado de Caramba. resposta, ele responde muito bem. Só que ele é uma testo natural, o eixo funciona normal, ele não tá tomando nada, nem estimulante, nem nada. Então, assim, eu falo, é uma distribuição, né? Então tem gente que tá para cá da curva, tem gente que tá para cá. A maioria vai estar nesse intervalinho aqui, né? De 300 até 900, mais ou menos ali, né? Nossa, então. E quanto que seria, por exemplo, uma Durateston para um cara que vai fazer uma TRT de verdade? Qual que é a dosagem, mais ou menos assim? Os protocolos que a gente tem são uma bosta. Sendo muito sincero. Por quê? Pelo seguinte, quando você tem uma droga tipo o blend, né, que é a Durateston, Sim. ou você tem um cipionato, ou o enantato também, que tem bastante estudo, você tem um pico e aí você cai. Então o que acontece? No começo, quando você aplica, né, vamos supor 250 mg de uma Durateston, 200 Sim. mg do cipionato, você tem um pico que ele vai para nível suprafisiológico. Certo. Então esse cara pode ter sintomas de irritabilidade, aumento excessivo de libido, enfim, vários dor de cabeça. Na segunda semana, esse negócio já está descendo. Na terceira semana, ele está ruim de novo. Então, assim, fica uma flutuação de quantidade muito grande. Então, qual que é a posologia? Um Deposteron, por exemplo, 200 miligramas a cada 15 dias, o que daria 100 miligramas por semana. Mas é mais inteligente e seria mais fisiológico se aplicar 100 miligramas por semana do que 200 a cada 15 dias. Pra não ter Não é a essa mesma coisa, flutuação entendeu? Não dá essa oscilada. Não é só a né? matemática. Então, assim, é por isso que talvez a testosterona transdérmica, né, em gel, você tem flutuações menores, né? Então, talvez você tenha menos alterações de sintomas de supra e de infra ali. E aí você tem a testosterona de longa duração, que é a Nebido, por exemplo, né? Um decanoato, tem outros nomes Sim. também. Que aí você vai fazer uma aplicação a cada 8, 10 semanas, né? Não dá esses picos aí também. Então, assim, mas os protocolos que a gente tem que são mais utilizados, custo-benefício, que são mais baratos para nossa realidade, que é o Deposteron, que é o Durateston, cara, é ruim. É ruim. O ideal seria você fazer a aplicação de 100 mg por semana, mas a gente não tem isso. O que a galera faz? Abre a ampola, aspira, injeta só metade e guarda o resto aonde? Na geladeira. Então, ou seja, você já abriu a medicação, tá guardando no ambiente contaminado, Cara, geladeira. com borracha e com plástico na Exato. seringa, que você tem potencialmente reações ali. Então, o ideal é você usar meia ampola e jogar outra fora. Esse seria o ideal. Ah, pô, vou jogar fora. Se você está falando de TRT, paciente que tem deficiência de testosterona, uma pessoa, isso seria o mais indicado. Isso é off-label, né? Isso é fora do protocolo, porque o protocolo é uma aplicação a cada 15 dias, por exemplo, né? Mas é ruim. Do ponto de vista clínico, os pacientes não se dão muito bem, assim. É melhor você fracionar mais essa dose. Ou joga uma por semana e... Então, aí você pode jogar 200 mg por semana, por Tá tudo exemplo. certo. Aí você já Já não é mais dá TRT, já dá um tem uma negocinho a mais. É o TRT Plus, É um plus, né? é um Não é plus. turbo, mas é o básico, Plus, né? básico. Não é o 2.0, é o 1.6 ali, né?